Vai, bora. Bom, senhores, eu resolvi gravar esse vídeo. Muita gente me perguntou como é que vai ser o CFO esse ano, certo? Para quem não sabe, curso de formação de oficiais. E muita gente perguntou se vai ser nível superior, se vai ser pelo Enem. É o seguinte, essa dúvida surgiu porque todo ano era pelo Enem. Só que uma medida provisória, número 259, para ser mais exato, em meados de março, ela surgiu dizendo assim que o CFO vai ser a nível superior. Qualquer disciplina, qualquer curso, na verdade. Certo? Só que houve um projeto de lei em dezembro que mudou isso aí. Ou seja, no caso, esse projeto é a lei 2049, projeto de lei 2049-2018. Disse que apenas será validado apenas em 2020. Entendeu? A exigência para o nível superior. Então, eu trouxe aqui para os senhores verem aqui que houve um veto a esse projeto de lei, que diz o seguinte, o artigo 15 ele fala: as disposições referentes às exigências de nível superior para os cursos de formação de sargentos, de habilitação de oficiais e cursos de formação de oficiais terão vigência apenas a partir do ano 2020, certo? E esse veto ele trouxe dizendo que nem é certeza que seja a partir de 2020. Mas o que a gente sabe na prática é isso, que esse ano, 2019-2020, né, que chama o concurso 2019, para ingressar 2020, vai ser nível médio. Como eu tenho essa certeza? Eu conversei com o coronel, o comandante do Centro de Educação, e ele me confirmou que vai ser pelo Enem, certo? Como é um projeto de lei, eu não tive certeza se ele já estava em vigor, mas eu consegui com o coronel, para ter mais certeza ainda, que vai ser pelo Enem esse ano. Então, além de ser nível médio, vai continuar sendo pelo Enem, certo? Esse é o primeiro ponto. O que é que a gente pode tirar disso aqui? Como estudar? Muita gente perguntou também como é que a gente faz aqui para estudar para o Enem. Vamos lá. E as etapas do concurso? Quais são as etapas do concurso? Como é que a gente faz para se inscrever? A maioria já sabe, mas para quem não sabe, é o seguinte: espera sair o edital. Geralmente o edital sai quando? Maio ou junho. Eu vou mostrar aqui, os senhores, em 2016, 2017, 2018, qual foi o mês que saiu, certo, o edital. Mas é em meados de maio e junho. Bom, as etapas do concurso começam primeiramente com o exame intelectual. E qual é a prova do concurso? É o próprio Enem, certo? Por isso que você faz a inscrição no meio do ano, quando abrir o edital, e também faz inscrição no Enem. Então tem que ser feito duas inscrições para poder validar para o concurso CFO. Primeiro o exame intelectual, que é o Enem. Depois do resultado do Enem vai ter uma classificação específica para o CFO. Depois vem o psicológico, o teste psicológico, os exames médicos e o TAF. Eu trouxe aqui outra pergunta importante: qual a nota mínima para entrar no CFO? Não existe exatamente aquela nota mínima, mas eu vou mostrar. Aqui fiz um estudo básico, é só entrar no site da PM e vocês conseguem fazer essa mesma coisa, mas eu já resolvi essa situação aqui. Em 2016, o edital ele saiu em junho, certo? E como é que foi a classificação? É pelo Enem, certo? Então o Enem ele usa todas as matérias, disciplinas, e divide pelo mesmo peso. Então não existe um peso maior em matemática, um peso maior em biologia, não tem isso, certo? É o mesmo peso para todas. Então vamos verificar aqui. Em 2016, o exame intelectual, ou seja, depois do Enem, o masculino, são 25 vagas, né? 25 vagas para homens e 5 para mulher. O masculino, o 25º, ele ficou em quanto? 735,6, a nota dele, para entrar, certo? E feminino, em quinto lugar, ficou 720. Só que o resultado final, depois do TAF, né, do psicológico, do médico e do TAF, perceba que o masculino, o 25º que entrou dentro das vagas, ficou com 723,8, é tanto que é da minha turma. E ele era o 48, né, 48º, antes do exame intelectual. E feminino foi a que ficou com 711 e em 16º colocado, antes, né, ela estava em 16º e conseguiu chegar até quinto. Então o que importa é esses resultados aqui de baixo. Isso foi em 2016.
2017, o edital saiu em maio, ó, um foi em junho, esse foi em maio. O exame intelectual, o masculino, 25 ficou quanto? 749, aumentou um pouco. E o feminino ficou com 751, certo? Já o resultado final ficou como? O masculino, 25, ficou com 723, ó, praticamente a mesma nota, né? 723, e foi o 81º, 81 naquela do exame intelectual. Então dá pra ver que até o 81 conseguiu entrar. E feminino era que estava em 25º, com 717. 2018 o edital foi em maio também. Quanto é que foi masculino? 746, feminino 755. No resultado final, quanto foi? O masculino ficou com 731, então aumentou um pouco, né? Porque os outros 2 anos a nota mínima foi 723 e agora 731. E foi na posição 60, né? Antes. Isso aí é depois do TAF. E feminino também 25º, com 727 pontos. Então já dá para ter uma noção que a tendência é aumentar, mas foi essa a tendência nesses últimos anos, 2016, 2017, 2018. 2019 eu não coloquei porque ainda não saiu o resultado final. Já saiu o resultado do exame intelectual, mas não saiu depois de outras etapas, certo? Bom, agora vamos para uma parte importante. Como estudar para o CFO? Se estuda para o CFO como se estuda para o Enem. Então eu aconselho o quê? Olhar alguns vídeos na internet sobre como estudar para o Enem. Como estudando para o Enem, você está estudando para o CFO. Mas aqui eu vou mostrar mais ou menos como eu fiz. Eu passei 2 vezes no CFO. Porque eu não fiquei na primeira, em 2015. Porque eu reprovei no TAF. É uma outra dica importantíssima. Eu consegui fazer, mas fazia tudo no limite. Porque eu estudei e deixei para treinar só depois. Certo? Sempre fiz todos os exercícios tranquilo, mas a corrida eu estava um tempo sem treinar. Então, um bizu também é o quê? Além de você estudar, já começa a treinar aos poucos. E intensifica quando tiver próximo ao Enem, para que não tenha esse problema. Eu reprovei por causa de 50 metros na corrida, porque eu estava bastante doente. Fiquei muito ansioso, fiquei uns 4 dias doente, então isso enfraqueceu e tudo mais. Então, mas se eu tivesse mais preparado, eu tinha passado. Certo? Então passei 2 vezes. Qual é o bizu para quem fez isso aí 2 vezes? Quanto tempo eu estudei e tudo? O que acontece? Eu comecei, na verdade, 4 meses antes do Enem, porque foi quando eu soube, certo? Mas foi dedicação total. Eu trabalhava, então eu trabalhava à tarde, fiz um cursinho de revisão, não foi um cursinho desde o começo do ano, fiz um cursinho de revisão e estudava à noite, né? Mais ou menos 2h30 por aí, o que via no cursinho e fazia. Então vamos lá para algumas dicas. Como estudar para o CFO? Primeiro, para que você tenha uma nota boa, 700 para cima, né? Que você tem, como percebam aí, tem que ter mais ou menos 740 por aí, para você ter uma certeza maior para entrar. Você tem que focar bastante em redação e em matemática, certo? De preferência, uma redação por semana. Faça uma redação por semana, procure quem possa corrigir, certo? E foque bastante em matemática. Por quê? Porque são 2 disciplinas que conseguem trazer uma pontuação muito alta, né? Eu consegui tirar as 2 vezes 940 na redação. É porque eu sou bom em redação? Não. Eu nunca fui bom em redação. Eu sempre fui melhor um pouco em matemática, mas eu treinei bastante. Toda semana eu fazia alguma redação e mandava para o professor corrigir. Como é que você vai fazer para corrigir? Você pode ver em cursos online, certo? Existem alguns cursos aí, como Descomplica Pro Enem, Me Salva, Estude. São vários cursos que você pode fazer online, certo? Vou deixar na descrição do vídeo um outro vídeo falando sobre esses cursos online para quem quiser estudar em casa, certo? Outra coisa, resolver questão de Enem. Não adianta você estudar para um concurso se você resolver aquelas questões dos Enem passados, de preferência todas as questões dos Enem passados, porque você vai ter uma noção de como é que é, de como funciona, como é que eles gostam de cobrar, tá certo? Outra coisa muito importante, fazer simulado. Por quê? O simulado, ele traz um pouco do dia da prova. Então nada adianta você estudar, fazer várias questões de Enem e no dia você não saber administrar o tempo. O problema do Enem é esse: administrar tempo. É uma prova muito cansativa. Então se você souber fazer bem direitinho, porque fez vários simulados, você vai saber, poxa, eu errei aqui, eu errei ali. Então quantos mais simulados, melhor. De preferência daqui para o final do Enem, 6 simulados. Já estaria de bom tamanho. Outra coisa é a motivação, certo? Foi na verdade o motivo de eu começar a fazer esses vídeos,
foi porque me motivava bastante. Eu assistia vários vídeos e isso servia de motivação para eu estudar. Às vezes eu estava sem vontade, eu via alguns vídeos, poxa, é isso que eu quero para minha vida, então eu vou ali e vou estudar, certo? Então se motive agora, não perca muito tempo com isso. Assiste um vídeo ou outro, assiste no canal quando sair e vai estudar, certo? É muito importante essa parte aí. Outra coisa muito importante é o plano de estudos. Existe um desses cursos online aí, alguns deles tem já plano de estudos. O ideal é você seguir bem direitinho esses planos, certo? Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz, para que quem quiser seguir, quem quiser fazer parecido, é interessante, certo? Bom, vou mostrar para os senhores aqui uma técnica que eu usei, que é chamada técnica Pomodoro. Se quiser também pode botar no YouTube, tem essa técnica aí de estudo. Como é que é essa técnica? Eu tinha um problema que toda vez que eu ia estudar, eu acabava olhando celular, Instagram, WhatsApp, enfim. E isso tirava muito foco. Como é que é essa técnica Pomodoro? Bom, essa técnica consiste em quê? Você estudar 25 minutos de foco total, e 5 minutos de descanso, certo? Eu adaptei para mim e coloquei o seguinte: 30 minutos de foco sem pegar celular, sem pegar nada, focando naquilo que eu tenho que fazer, e em média de 5, 6 minutos de descanso, certo? Vou mostrar aqui, quem quiser, eu vou mandar esse plano de estudo que eu fiz no Excel, certo? Que fica mais fácil, você organiza a sua semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, bota o horário, você bota os assuntos que você vai utilizar, e é o chamado um Pomodoro. Seria o que? Seria um período que você está estudando, certo? Então, o Pomodoro seria 25 minutos de foco total e 5 minutos de descanso, certo? Eu adaptei, coloquei 30 minutos, certo? De foco total e 6 minutos de descanso, tá certo? Vocês podem adaptar aí, mas isso seria o ideal. Eu coloquei até assim, eu fiz um outro maior, para às vezes não me atrapalhar, e fiz um de 45 minutos com descanso mais ou menos de 8 minutos. Isso cronometrado, certo? Para que você não perca aquele tempo e foque bastante naquele horário que você tem. Às vezes a pessoa só tem 2 horas para estudar por dia, ou 3 horas, certo? Então, começando de agora, nesse início do ano, você tem total chance de passar. Esse é um exemplo, eu vou deixar na descrição aí também. Vou ver como é que eu faço para deixar disponível para baixar esse material aí no plano de estudos, certo? Que aí você só faz adaptar. E eu ainda fazia o seguinte: na segunda vez, depois que eu reprovei, né, nesse intervalo eu não parava não, eu ia beber água, fazer alguma coisa assim, mas eu colocava aí, por exemplo, olha aí na foto, intervalo 1, veja ali, tem horário, objetivo atingido, intervalo 1, eu botava aqui 25 flexões, então parava, ia fazer 25 flexões e voltava a estudar. Depois de 30 minutos, parava, fazia mais 25 flexões e voltava e estudava. Intervalo 3 já era 60 abdominais e assim vai. Você adapta, se quiser fazer um exercício entre os estudos, é bem interessante. Ou que você mantenha uma academia, mantenha uma corrida, algo do tipo, que isso vai ajudar bastante, tá certo? Esse que é basicamente o modo que eu fiz para estudar. E uma coisa muito interessante, se vocês puderem ter, é a revista Guia do Estudante. Procurem nas principais livrarias, tem Guia do Estudante. Ela é uma revista pequenininha, que ela é curta, ela tem um resumo de todos os assuntos que podem cair em vestibular e Enem, certo? Ela serviu muito, principalmente história, física. Ela tem todas as matérias, custa R$19,90, certo? Cada uma. Tem uma específica que é só dizendo quais são os principais assuntos que caem no Enem. Vou ver se eu coloco a foto aqui no vídeo. Então, se puder, adquira essas revistas para que vocês tenham uma noção maior, entendeu? Então, essas revistas, elas auxiliam muito porque ela traz um resumo muito bom, certo? Sobre os assuntos. E de uma forma bem didática e bem simples de entender, certo? Então, você aliar uma revista dessa com os assuntos que você está vendo num cursinho, ou fazer um cursinho online, seria interessante, certo? Então essas aí são as principais dicas que eu posso falar sobre como estudar para o CFO, né? E outra coisa, outro assunto que me perguntaram foi sobre o TAF.
O TAF ele é dividido em 2 dias, certo? O primeiro dia é barra e abdominal, então são 5 barras e 35 abdominais em 1 minuto, é o abdominal remador que usa lá. Isso tudo está no edital, certo, senhores? Provavelmente está saindo aí em junho ou maio. E o segundo dia, e tem mais também o 100 metros, certo? O tiro de 100 metros, que é em 16 segundos, se eu não me engano. E no segundo dia é o salto em altura, que é tipo uma vara, né, com 1,20 m para o masculino e 1 metro para o feminino. E a corrida, que é 2.400 metros em 12 minutos. E 2.100 para o feminino. Certo? Então, esse vídeo foi principalmente para falar e tirar algumas dúvidas sobre o concurso. Qualquer outra dúvida que tiver, coloca aqui no comentário, que o que eu puder fazer, eu tiro dos senhores. E pretendo fazer um outro vídeo com relação à rotina da academia, do CFO, como é que é. Muita gente pergunta, e já começa a trabalhar logo, já vai pra rua. Quais são as principais matérias que a gente paga no CFO, né? A duração de 3 anos, sai com bacharel em superior em segurança pública, né? Então, essas coisas aí eu vou dizer num próximo vídeo, certo? Esses vídeos que eu vou fazer não vai interferir na questão dos vídeos que eu coloco de ocorrências não, certo? Isso aí é só para tirar algumas dúvidas se alguém precisar, tá certo? Então é isso, continue estudando. Qualquer coisa é só perguntar. Segue no Instagram e aqui no canal do YouTube.